Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Na aula de hoje nós vamos falar sobre EDO de segunda ordem com coeficientes constantes. Então vamos lá e vamos ao vídeo. Quando nós falamos de EDOs de segunda ordem com coeficientes constantes, nós vamos ter dois tipos de soluções quando nós estamos calculando. Aqui nós temos quando as raízes são iguais e aqui nós temos quando as raízes são diferentes. Mas vocês devem estar dizendo: ah, mas eu não sei o que é raiz, que raiz é essa daí? Essas equações diferenciais nós vamos reescrevê-las da forma de uma equação do segundo grau, da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Com base nisso nós vamos encontrar duas raízes. Se as nossas raízes forem iguais, a solução vai ser da seguinte forma: y é igual a c1 é elevado ao rt mais o C2 é elevado ao RT vezes T. Onde esse T aqui é a variável. Por exemplo, se a gente chamasse aqui, em vez de T, X, no lugar aqui de T seria X. E esse R aqui seria o resultado da nossa equação, ou seja, a primeira raiz e a segunda raiz. E esse C1 e C2 seriam as nossas constantes. Quando as raízes elas são diferentes, nós vamos fazer da seguinte forma: o y ele vai ser igual a c1 é elevado a r1t mais o c2 é elevado ao r2t. O que foi que eu fiz aqui? Basicamente, eu removi esse t. Então, quando a solução ela apresentar raízes iguais, nós acrescentamos aqui esse t. Quando ela aparecer raízes diferentes, nós removemos aqui esse t. Caso ela seja complexa, será outro caso. Então, eu vou abordar no próximo vídeo. Antes de começar os exemplos, gostaria de pedir o like. Vocês podem ver que esses cálculos aqui eles são muito difíceis de fazer. Então, requer tempo e requer muito esforço. Deixem um like aí e ajudem o canal. Vamos lá e vamos para os nossos exemplos. O primeiro exemplo é envolvendo um EDO de segunda ordem quando as raízes elas são iguais. Como nós vamos colocar aqui essa equação na forma de uma equação do segundo grau? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar e nós vamos substituir y por e elevado a rx, ou então rt. Eu coloquei o x aqui porque o x é mais fácil para fazer na mesa digitalizadora. Então vamos lá e vamos jogar aqui onde tem y, a gente vai colocar isso aqui. Vai ficar o seguinte: o primeiro termo jogando e elevado ao rx no lugar de y, vai ficar e elevado ao rx, duas linhas, menos 2 vezes o e elevado ao rx linha, mais o e elevado ao rx. Depois disso, é só aplicar aqui as derivadas. Fazendo aqui a segunda derivada aqui de e elevado ao rx, nós vamos ter o seguinte: esse r aqui vai cair, fazendo aqui a primeira derivada, e quando nós fazemos a segunda derivada, outro r vai cair, vai ficar r vezes e elevado ao rx. E depois, quando nós fazemos aqui a primeira derivada disso aqui, vai ficar r vezes e elevado ao rx. E depois nós só somamos aqui com e elevado a r. Depois disso, nós colocamos o e elevado a rx em evidência, fica igual a e elevado a rx vezes o nosso r ao quadrado menos 2r mais 1, que é igual a zero. Com isso, nós isolamos aqui o e elevado ao rx e nós encontramos a nossa equação característica. Quem é a nossa equação característica? A nossa equação característica vai ser a equação r ao quadrado menos 2r mais 1 igual a zero. Por que é igual a zero? Porque aqui um desses dois fatores aqui eles têm que ser igual a zero. Como nós queremos uma equação aqui do segundo grau, nós igualamos esse segundo termo aqui a zero, porque aqui tem uma multiplicação, ou seja, um desses dois aqui eles tem que ser igual a zero. Com isso nós temos aqui a nossa equação característica. Depois disso é só resolver a equação. Antes de seguir para o próximo exemplo, eu quero que vocês se atentem ao seguinte: quando nós substituímos o e elevado ao rx aqui no lugar de y e nós isolamos ele, nós praticamente colocamos o r ao quadrado no lugar do y duas linhas, colocamos o r no lugar do y linha, e no lugar do y aqui nós colocamos 1. Então
Nos próximos exemplos nós vamos fazer dessa forma, pois é mais simples, mais rápido e mais fácil. Então vamos lá e vamos resolver aqui agora a nossa equação característica. Para resolver ela, nós vamos resolver da mesma forma que nós calculamos uma equação do segundo grau. O nosso A aqui vai ser igual a 1, o nosso B vai ser igual a menos 2 e o nosso C vai ser igual a 1. Quando nós resolvemos isso, nós temos que R é igual a menos B, ou seja, 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes 1 fica igual a menos 4, sobre 2 vezes A. Quando nós resolvemos aqui, nós temos que o R1 vai ser igual ao R2, que vai ser igual a 2 sobre 2, que vai ser igual a 1. Ou seja, o nosso R1 é igual ao nosso R2, que ele vai ser igual a 1. Sendo assim, nós vimos anteriormente que quando as raízes são iguais, a solução da nossa equação é definida por C1 é elevado a RT mais C2 é elevado a RT vezes T. Fazendo aqui, nós temos que Y é igual a C1 é elevado ao RT mais o C2 é elevado ao RT vezes T. Depois nós só substituímos, fica Y é igual ao C1 nós colocamos 1 aqui no lugar do R, fica só 1 vezes T é igual a T, mais o C2 é elevado a T aqui, vezes T. No lugar do T aqui poderia ser o X, mas como eu coloquei lá a solução igual a T, fica essa solução. Sendo assim, nós encontramos a solução da nossa equação e nós chegamos ao final do nosso primeiro exemplo da aula de hoje. O segundo exemplo da aula de hoje envolverá um EDO quando as raízes elas são diferentes. Sendo assim, o nosso primeiro passo vai ser encontrar uma equação característica. A equação característica é definida por... Vai ser o seguinte, nós temos aqui o 4y duas linhas menos 4y menos 3y igual a 0. Ou seja, onde tiver y duas linhas a gente coloca y quadrado, vai ficar 4r ao quadrado. Onde tiver o y a gente vai chamar de r, fica menos 4r. E onde tiver o y a gente chama de 1, ou seja, 3 vezes 1 é igual a 3, que isso aqui vai ser igual a 0. Sendo assim, nós encontramos a nossa equação característica. De posse dela, só nos resta resolver a nossa equação diferencial, ou seja, o A vai ser igual a 4, o B vai ser igual a menos 4 e o C vai ser igual a menos 3. Quando nós resolvemos aqui essa equação, nós temos que R é igual a menos B, ou seja, 4 mais ou menos a raiz quadrada de 16 menos 4 vezes A vezes C sobre 2 vezes A. Quando nós resolvemos aqui, nós temos que 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. 48 positivo, pois temos um menos aqui e um menos aqui. E depois nós somamos com 16, fica igual a 64. Ou seja, o R vai ser 4 mais ou menos a raiz quadrada de 64 sobre 8. Quando nós fazemos, nós temos que R é igual a 4 mais 8 sobre 8, que a raiz quadrada de 64 é igual a 8, ou seja, esse é o nosso R1, e o R2 vai ser igual a 4 menos 8 sobre 8. Quando nós resolvemos, nós temos que 12 sobre 8 vai ser igual, simplificando isso aqui por 4, fica igual a 3 sobre 2. E 4 menos 8 fica igual a menos 4 sobre 8, que fica igual a menos 1 meio. De posse desse 3 sobre 2 e desse 1 meio, só nos resta substituir no nosso algoritmo lá na nossa equaçãozinha. Nós temos que o y é igual a C1 é elevado a RT, mais o C2 é elevado ao RT. Como os nossos valores de R1 e R2 eles são diferentes, nós excluímos aqui o t, como nós vimos anteriormente aqui nessa parte. Raízes diferentes nós aplicamos aqui, nós substituímos aqui nessa fórmula, nessa equaçãozinha aqui da solução. Ou seja, o y vai ser igual a C1 é elevado ao R1t, eu esqueci o R1 e o R2. O R1 é igual a 3 sobre 2t, mais C2, e o valor de R2 é igual a menos 1 sobre 2t. Com base nisso, nós encontramos aqui a nossa solução final da nossa equação. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou do vídeo, eu peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.